meus irmãos. Para seres forte, tempo hás de buscar ao Mestre, seguindo por onde guiar. No gozo, isto é, na alegria, ou na tristeza, sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Nós precisamos disso. A palavra de Deus novamente vem nos quebrantar. Esse mês de junho, nós estaremos perseguindo e buscando dentro da bondade do Senhor o tema santidade. É claro que nós vamos lembrar que o nosso Deus é santo. É claro que a prática, como nesse hino 131 nos demonstrou, é o que deve guiar a vida de todo servo e serva do Senhor. E é um desafio, é uma luta, mas na nossa luta nós não temos a força humana como sendo o fator determinante para sermos santos. Fomos santificados em Cristo. O Redentor passou a sua santidade e obediência a nós. Nos deu vida quando estávamos mortos nos pecados. Por isso você nasceu de novo, por isso você tem uma história de conversão, por isso o bondoso Deus quer agora, com a nova vida que Ele te deu, que você lute sobrenaturalmente no poder de Deus, mas lute, se esforce em santidade. Talvez você fique constrangido com esse tema. Talvez ontem ou nessa semana você teve derrotas na sua santidade. Talvez você está aqui sem vontade de estar aqui e vai ficar mais constrangido quando virmos qual é a vontade do Senhor. Mas eu quero pedir que você olhe para Cristo. Eu quero pedir que você ouça a palavra e entenda: o Espírito Santo veio salvar pecadores como você, como eu, para realmente exaltar o seu nome. Ele mostra o seu poder ilimitado, pegando seres humanos como nós, santificando-os, moldando suas mentes, as suas atitudes, a sua vida, para que toda a glória seja dada a Ele. E não esqueçamos, ainda tem o céu. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o conhecido capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. O verso 3 é o central na nossa objetiva mensagem nessa manhã, iniciando esse tema santidade. Ao longo desse mês, orem, por favor, amados, orem pelos pregadores, para que o Senhor tenha misericórdia e no fruto do estudo bíblico Ele fale para a igreja e quebrante-nos e molde-nos sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o famoso versículo 3, deixa claro qual é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Santo Espírito nos ilumina para compreender a Tua palavra, para vivermos. Dá-nos mais santidade, porque essa é a Tua vontade, ó Deus. Em Cristo oramos. Amém. Meus irmãos, a igreja de Tessalônica foi fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, me parece que Timóteo também e Silas, quando eles estavam na segunda viagem missionária, caminhando, na verdade, não para Tessalônica, mas para Filipos. Ali, na cidade de Filipos, eles conseguiram implantar uma igreja. Só que em Filipos, eles foram maltratados e ultrajados. Paulo fala até isso no início dessa primeira carta. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, você vê o relato ali que Paulo pregou, debateu na sinagoga de Tessalônica, porque saindo de Filipos tinha uma estrada que ligava direto à cidade de Tessalônica, lá na Ásia Menor. E ele, então, foi por 3 sábados, mais ou menos, pregando numa sinagoga
de Tessalônica. Era costume de Paulo primeiro ir para os judeus, mas ele sempre foi chamado o apóstolo dos gentios e ele depois ia para todo mundo. Mas ele começava ali com os judeus sempre. Foram 3 sábados de trabalho, né? Três encontros naquela sinagoga lá em Tessalônica. Então você vê que tinha judeus lá. Bom, por fim, membros daquela comunidade judaica se reuniram alguns homens não muito bons, inescrupulosos, portanto, e começaram a criar problema contra Paulo e os seus companheiros de ministério, contra aqueles cristãos. Formou-se um tumulto, alguns cristãos, incluindo um judeu convertido, esse nome você vai lembrar, o Jason. Aqueles que pegaram Jason e levaram às autoridades, disseram assim: essas pessoas que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Essa era a acusação. E o coitado do Jason, recém-convertido, foi levado no meio para poder dizer: olha só. Perante as autoridades, Jason e outros foram obrigados a pagar fiança para garantir que a igreja não criaria problemas. E aí você tem Paulo, Silas, realmente Silas e Timóteo estavam com ele, foram enviados pelos irmãos durante a noite e logo fugiram para Bereia, uma parte mais a oeste de Tessalônica, onde o evangelho teve uma audiência mais aberta por parte da comunidade judaica. Atos 17, como um todo, explica isso. Bom, mesmo tendo uma sinagoga, judeus, portanto, em Tessalônica, eles eram gentios, eles realmente estavam bem distantes, tanto da fé verdadeira judaica, muito mais de conhecer o Redentor, o Messias. E por conta desse início tumultuante, um trabalho foi iniciado em Tessalônica. E parece que Timóteo também trabalhou lá, ficou lá, depois que Paulo, que a equipe plantou essa igreja, vamos dizer assim. E foram relatos de Timóteo que chegaram depois para Paulo, que Paulo percebeu que era necessário escrever uma carta, uma não, 2, mas essa primeira para os irmãos de Tessalônica. Nós vamos ter oportunidade de rever a importância do contexto histórico, mas eu tenho um tempo restrito e eu queria que você olhasse de novo. Por que Paulo escreveu isso? Nós estamos quase no final dessa primeira carta, ela contém 5 capítulos. E nesse penúltimo capítulo, ele está caminhando para o fim, e ele faz como que aplicações àqueles irmãos. Aqueles irmãos, alguns judeus que estavam sendo convertidos por Cristo ao caminho ou à salvação em Jesus, estavam lá. Então foi uma igreja que já foi marcada por um início tumultuante de perseguição, antes mesmo de serem estrutura, igreja, já estavam sofrendo a perseguição. Mas era uma cidade pagã, isto é, pessoas, né, gentílicas, ou, para a nossa tradução melhor, pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre o Deus eterno, o Messias, o Senhor Jesus, a obra gloriosa do Espírito Santo convertendo, enfim, um povo pagão. Você lembra do mês passado? Falamos muito do paganismo e da influência mundana nos irmãos de Corinto. Não era tão diferente em Tessalônica. Uma cidade com uma ligação com o Império Romano muito grande. Aliás, Alexandre o Grande ficou muito feliz quando um dos seus genros colocou o nome da cidade, o nome da filha de Alexandre o Grande. Tessalônica foi o nome de uma das filhas dele. Hoje o nome é Salônica. Você pode fazer uma viagem lá, não esqueça de me levar, porque eu vou amar poder andar lá, mas sozinho não tem como, não. E você encontra algumas construções antigas, né, que retomam esse período. Eles eram pagãos. E alguém mundano se converter ao cristianismo, sabe qual é a maior luta? Santidade.
Dê uma olhada no contexto comigo, rapidinho. Os 8 primeiros versos, o verso principal é o 3 que nós lemos, verso de número 1. Paulo, então, caminhando para o fim da carta, e ele usa a palavra não dizendo vou acabar agora, mas caminhando para a conclusão. Na nossa tradução, verso 1 de 1 Tessalonicenses 4 diz: finalmente, irmãos, finalmente, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Vamos lá, parece um elogio? Não, é uma exortação. Aliás, se um tema que não dá para fugir nessa mensagem é exortação à prática da santidade. E é verdade, talvez na sua Bíblia o título que os tradutores colocaram esteja escrito isso. Não é diferente, não dá para criar alguma coisa explosiva para chamar a sua atenção. Paulo está exortando aqueles irmãos à santidade, isso é importante. Vocês estão vivendo isso, mas repare, vocês estão vivendo porque vocês ouviram o Evangelho. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que quem ouve a palavra, quem de fato foi submetido pelo poder de Deus ao nascer de novo, é santo. E inicia-se o processo de moldar do Espírito Santo na sua vida e na minha vida. E isso é o processo de santificação. E vai durar enquanto você estiver vivo nessa terra. Ninguém vai chegar num momento e dizer, agora eu estou bam, bam, bam na fé. Não, filho. Não, irmã, não. Você vai ser moldado. Nosso coração é desesperadamente corrupto. O profeta do passado, Jeremias, já gritava assim. E é verdade. E Deus, então, respondendo a Jeremias, Jeremias, só eu conheço o coração de vocês. Deus conhece meu coração e o seu. Nós não conseguimos mentir, enganar, camuflar quem somos e a nossa caminhada cristã. Mas louvado o nome do Senhor, nessas palavras, aonde a santidade ou santificação está sendo demonstrada? No verso 1, quando você vê, vocês receberam a exortação no Senhor Jesus que nós ensinamos. Para quê? Para vocês lembrarem como devem viver e agradar a Deus. A sua vida tem um objetivo e um resumo depois que Cristo te salvou. Existe uma maneira de viver agora, diferente da maneira perdida, da maneira onde você e eu éramos o centro. Lembra da frase do Senhor Jesus? Quem quer vir após mim tem que se negar, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Negue-se suas vontades, faça a minha vontade, porque intimamente nosso corpo, nossa alma, nossos desejos, nossos pensamentos, naturalmente, por conta do nosso nascimento em pecado, sempre vai contra a vontade de Deus. E por isso que uma ação sobrenatural, que é a conversão, precisa acontecer, senão nós não nos moldamos. Mas repare, santificação ou santidade é viver de uma forma que agrada a Deus. Veja que é isso que está bem traduzido no verso 1. Deveis viver e agradar a Deus. A sua vida tem que refletir aquilo que agrada ao Senhor. Como eu vou viver assim? No poder de Deus, na batalha que Ele ganhou, fazendo com que você agora fosse dele. Agora você recebe forças sobrenaturais, pode se esforçar, pode batalhar. E você vai chegar num momento que quanto mais você busca a santidade, mais você vai ficar horrorizado de como você ainda está distante. E mais você vai querer ser quebrantado. Verso de número 2 diz assim: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. O 1 e o 2 estão ligados por causa disso. Eu aprendo a viver e agradar a Deus por causa das instruções aprendidas no Evangelho, na palavra. Por isso que nós nunca podemos desprezar a Escritura. Temos que conhecer e continuar caminhando, cada vez mais interagindo no sentido de estudar, sermos moldados e entender que Deus nos deu em seu Espírito poder para obedecermos. Essas instruções da Escritura nos conduzem à santidade. Verso 3, agora a palavra vem
Claramente a vontade do Senhor é essa, vossa santificação. E aí Paulo vai tocar naquilo que era muito propício, costumeiro e padrão para os irmãos ex-pagãos da Tessalônica, a questão de moralidade sexual. Mas, irmãos, esse tema é recorrente no Novo Testamento, não por uma questão histórica daqueles povos pagãos, onde casamento não era assim uma coisa de um relacionamento de um homem com uma mulher e ponto final até que a morte separe, aonde a moralidade não era algo assim, que as pessoas se orgulhavam, enfim, parece o século XXI, onde hoje, se você questionar qualquer assunto sobre sexualidade ou imoralidade sexual, você é taxado de retrógrado, ou de preconceituoso, ou de intolerante, e logo, logo vão criar aí o crime da intolerância. Me parece que já tem. Se você falar alguma coisa que a sociedade não aceita, você vai ser preso. Estamos nesses dias. Se você disser que discorda de alguma coisa, isso é um crime de opinião. Meu Pai eterno, está pronto para ser preso? Eu falei para minha esposa recentemente, a coitadinha agora está lá no hospital, né? Vocês sabem, estão orando, eu agradeço. Eu falei assim, logo, logo a polícia vai baixar na igreja e falar, quem é o pastor Nelson? Nós vamos prender o senhor. Por quê? Porque tem um ministro que mandou o senhor ser preso, crime de opinião. A gente gravou no YouTube e pegamos. Você duvida? É sério? Você duvida? Olha como é que está. Amados, aqui em Tessalônica é a mesma coisa que o século XXI dos nossos dias. Aqueles irmãos precisavam lembrar, ei, vocês foram salvos para ter vida santa. Tem que conduzir o corpo, tem que ter uma sexualidade que glorifica ao Senhor. Você precisa realmente tratar o seu corpo não preso a todo tipo de prostituição. E por mais que Paulo estivesse falando aqui no contexto conjugal, preservem vosso casamento, muitos autores dizem que esse é o ponto. Por favor, não defraude seu irmão, ele vai falar isso até o final. Mas preste atenção, se tem algo que molda e destrói e realmente vem contra o caminho de obedecer e agradar a Deus, que a santificação aponta, é a nossa imoralidade sexual. É como nós vivemos no nosso secreto, e hoje você tem um mundo, um universo em bytes, em bits, em terabytes, que é um universo onde as pessoas têm se perdido. A internet é uma bênção, mas mal usada. Pessoas estão sendo escravizadas por pornografia, por tendências a compreender a sexualidade conforme o que o mundo diz, e ai de você de dizer, está errado isso. Um crente se levanta e quer ser santo, ele vai apanhar. Bom, guardando todas as devidas proporções históricas, é isso que Paulo está falando para aqueles irmãos de Tessalônica. Ei, a vontade de Deus é a santificação de vocês. Vocês têm que cortar, aí vem a palavra no português, abstenhais da prostituição. Verso 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Sabe o que a palavra santificação significa para nós, ou a palavra santo para o crente terreno? Você foi separado, arrancado do pecado para viver exclusivamente para Deus. É isso. Então o pecado não é mais seu dono. O seu corpo não é seu. O seu corpo pertence ao Senhor. Por isso você não pode fazer nada com o seu corpo. Paulo falando a mesma coisa para aqueles famosos irmãos de Corinto, ele coloca em 1 Coríntios 3,16, olha, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Vocês não são de vocês mesmos. No capítulo 6 de 1 aos Coríntios, a carta de Coríntios continua na cabeça, irmãos. 1 Coríntios 6, Paulo diz assim, olha, vocês foram comprados por preço, glorifique a Deus no vosso corpo. E Paulo estava tratando ali das questões da imoralidade sexual. Seja você sozinho buscando uma grande alegria, seja você com um bando de gente buscando essa alegria sexual, seja com homens ou com mulheres, não importa. O corpo não é seu, não é meu, é do Senhor. E você precisa entender, seus olhos não são seus mais, são do Senhor. Olhe aquilo que Cristo olharia. As suas mãos, os seus pés, as suas mãos devem fazer aquilo que Cristo ordenou fazer. Seus pés devem caminhar e levar você para os lugares que santificaria você.
Engraçado, olhando essa questão do corpo, dá para ampliar tanto além do problema da imoralidade sexual, amados, e faltaria tempo. Por exemplo, cuida da sua língua, para de falar mal do outro. Isso não é ser santo. Pare de achar que você é o melhor, mate, destrua, mortifique esse seu maldito orgulho, está fazendo mal para a igreja. Sim, não esconda os seus pecados, fingindo que só o outro é uma desgraça, e você gosta de apontar, olha o fulano, olhe para você, e busque o arrependimento. A caminhada de Paulo aqui com os irmãos de Tessalônica é assim. Verso 5, como é que eu vou possuir o meu próprio corpo em santificação e honra? Não com o desejo de lascívia, a concupiscência de querer possuir o outro e fazer o que eu quiser com o outro. E olha a advertência no verso 5, como os gentios que não conhecem a Deus. Quando nós não fazemos uma batalha contra o nosso corpo, para que o nosso corpo seja dobrado à vontade do Senhor, quando nós não cremos que o poder maravilhoso do alto está assim, aonde o Espírito Santo habita, isto é, dentro de um crente, e aí a gente não se esforça em obedecer e submeter a nossa carne à vontade do Senhor, nós continuamos ímpios, perdidos ainda, rumando para o inferno. Não seja essa a sua realidade. Verso de número 6. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o quê? Ele vem com vingança. Eu fico imaginando aqueles irmãos que lamentavelmente se divorciaram, tristemente acabou o seu casamento, e aí eles vivem numa batalha. Orem por eles, amados, estejam próximos a eles. E eles então de repente não aguentam e se entregam. E de repente não vem mais à igreja. E de repente quando você vai junto tratar, é que eu estou com um companheiro ou uma companheira e o quê? Você já sente o cheiro de que eu me entreguei ao que o meu corpo queria. Ore e esteja junto com aqueles solteiros que estão na caminhada de um namoro ou de noivado. A batalha deles é tão intensa como de qualquer outro. Como tem sido difícil um namoro santo. Eu faço a pergunta sempre, os irmãos que vêm fazer pré-nupcial, eles já chegam com aquele sorriso, né? Eu vou casar, que legal, pastor. E aí vem e fala assim, o senhor vai fazer o nosso casamento, como se isso me convencesse a eu ficar feliz e não perguntar, o quê? Seu namoro é santo? Rapaz, você segura a onda? Minha irmãzinha linda, majestosa, com os hormônios fazendo seu corpo um violão ou um cello, você escolhe. Você se veste de uma maneira decente, para esse menino não pirar na batatinha. Vocês oram, a pergunta é a mesma, vocês oram juntos? Vocês leem a Bíblia? Se você não faz isso no namoro, você não vai fazer no casamento. Eu sou prova viva disso. E não é porque eu estava no seminário, que casei no meio do seminário, que isso significava que eu era santo. Não. E isso me custou um bom início do meu casamento, onde até aprender a orar juntos, e se forçar a orar juntos, e ler a palavra juntos, olha, demorou. O meu erro não tem que continuar a ser produzido. Você entende? Não defraude a seu irmão. O Senhor é vingador, Ele vai vir em cima. Versos 7 e 8. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Mas aqui é a bênção. Ele te chamou para você ser liberto. Ele te chamou para você não ficar à mercê das dependências dos seus desejos. Quantos irmãos e irmãs estão presos às imoralidades sexuais na mente. Há libertação para você. Ele chamou você, tirando você da impureza, para te levar à santificação. Verso 8 termina dizendo: Dessarte quem rejeita
estas coisas. Não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Ele chamou você da impureza para ser santo. Então Ele vai proporcionar as condições. Pode lutar, pode pedir apoio, pode arranjar um irmão, uma irmã firmes com você, para prestar contas a você, junto com você, para você orar junto. Fique firme na igreja e diga: eu tenho batalhas sim, por favor, não se esconda, não pense, olha esse bando de crente, ai, eu sou um problema, todo mundo é problema. Jesus veio salvar problemáticos. Ele não veio pegar quem é bonzinho. Eu acho isso incrível. Crentes estivessem assim, bonitinho, fala bonitinho, e aí todo mundo acha: nossa, que santidade. É um monte de sujeira que o Senhor está purificando. Essa é a sua alegria e esperança, ok? Olhe para cá, quem você vê? Um pecador arrebentado pelo pecado que o Senhor está tratando. Eu olho daqui para cá, para aí, eu nem te digo o que eu vejo. É um mar de desgraça que o Senhor está derramando graça. Olha o final do 7 e do 8. Ele chamou você da impureza, isso é a mudança. Ele arrancou você do império das trevas, é Colossenses agora, é também Paulo. Do império das trevas transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele chamou você da impureza para a santificação. Ok? Esse é o objetivo. Ele não vai parar o trabalho, ele não vai desanimar, ele não vai dizer cansei. Você diz isso, tristeza. Você diz: eu não quero mais. Ai, se ele fizesse isso contigo, hã? Você ia já sentir o cheiro do fogo queimando suas entranhas antes de você entrar no inferno. Mas ele é bondoso e misericordioso. E ainda diz: não rejeita isso, tá? Não rejeita. Isso não é humano, não é vontade de uma igreja, de uma denominação, não é um pastor maluco, não é um fariseu falando. Se você rejeita isso, você está rejeitando Deus. Mas lembra o que Deus fez para ser verdadeira a sua transformação, a sua santidade. Ele colocou o seu Espírito dentro de você. E você percebeu aí a tradução? Olha a sua Bíblia: Espírito Santo, o E maiúsculo e o S maiúsculo. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. Aonde o Espírito do eterno e infinito Deus habita. Aí, use esse poder, confie nesse poder, se submeta a esse poder. Vai ficar mais fácil, porque se ele salvou você e você vai contra, ele amorosamente arrebenta. Ele não deixa você do mesmo jeito. Olhe para trás e olhe para hoje. Vê mudança? Então continue orando. Mudanças maiores acontecerão. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Feche os seus olhos, por favor. Oremos. Senhor precioso, bendito, misericordioso, nós não conseguimos e nem podemos esconder as nossas lutas pecaminosas dos teus olhos penetrantes. Realmente, o Senhor é o vingador. O Senhor vai vir tratar. Mas é maravilhoso o teu amor de dizer que o Senhor nos arrancou da impureza e nos leva para a santificação. Que isso é uma certeza. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor colocou o seu Santo Espírito em nós. E louvado seja o teu nome, porque o Senhor não encobriu, mas deixou mais claro ainda essa tua vontade. A tua vontade para nós é santificação. Nós nem precisamos orar pedindo: Senhor, qual é a tua vontade nessa área? O Senhor já claramente disse: o Senhor quer que nós sejamos santos, separados para ti, quebrantados e obedientes a ti. Faz isso na minha vida cada vez mais, faz isso na vida dos meus irmãos, cada vez mais. Torna-nos moldados à tua palavra para obedecer cada vez mais, cada vez mais. Ajuda-nos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe.